círculo de oração. Mas não desista do teu projeto, do teu sonho, porque você é uma mulher virtuosa. É uma mulher que Deus vai honrar a tua fé na medida que você prosseguir e persistir na presença do Senhor Jesus. A irmã leu nesta noite que a igreja do Senhor perseverava unanimemente em oração. Irmãos, a perseverança faz que você consiga atingir o âmago, o coração de Deus, e consiga os seus objetivos concretizados quando você persevera na presença do Senhor e não sai da presença dele dizendo: por nada eu saio da presença de Deus, porque eu quero o meu milagre, eu quero derramar a minha alma na presença de Deus. As irmãs louvaram nesta noite que Maria Madalena, aquela mulher, era uma mulher pecadora, até então, até Jesus fazer um milagre na vida dela. E de repente diz a Bíblia que Jesus estava na casa de Simão, o leproso, que por certo tinha sido curado por Jesus, porque se fosse leproso já não podia receber ninguém em sua casa, era leproso, Jesus tinha curado, e agora ele estava lá recepcionando Jesus, mas não fez o que deveria ter feito para o mestre. Mas de repente vem aquela mulher pecadora e traz um vaso cheio de unguento de nardo puro de alabastro, do unguento mais caro, que era um ano de trabalho mais ou menos de um jornaleiro da época, de uma pessoa que trabalhava um ano inteiro. Ela trabalhou por certo, ela guardou as economias, e de repente ela disse: sabe o que eu vou fazer? Eu vou embalsamar o meu mestre. Aleluia. Desde a sua cabeça até os seus pés. Significa dizer: eu vou oferecer o meu melhor para o Senhor. Aquilo que me custa caro. É isso que Deus quer de você. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de caro, que custa tempo teu, dedicação, serviço, amor leal ao teu mestre Jesus Cristo. De repente essa mulher vai chegando, e a Bíblia diz que ela quebra aquele vaso de unguento de nardo puro, ela despeja sobre a cabeça de Jesus e vai indo até os seus pés, molha os seus pés com aquele bálsamo, aquele unguento tão cheiroso. E alguém disse assim: por que esse desperdício? Por que fazer isso? Tinha que vender isso aí e dar aos pobres. Jesus disse: os pobres vocês vão sempre ter convosco, mas vocês não vão ter sempre comigo, de forma que vocês possam passar o óleo em mim, o bálsamo em mim. Aleluia. Aleluia. Aquele homem começou a razoar, o dono daquela casa, dizendo assim: se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora, porque tem muita gente para acusar os outros, mas poucos para ajudar e para perdoar. A verdade é essa. Mas Jesus disse assim: olha, homem, essa mulher fez uma melhor ação do que você, porque quando entrei na tua casa, você não me deu ósculo, que era sinônimo, o beijo dos judeus era o ósculo, na verdade. Quando chegava alguém, aí eles tinham que fazer isso. E ele disse assim: esta mulher não cessa de beijar os meus pés, de secar os meus pés com os seus cabelos, e isso será guardado como memória no céu, porque ela fez, aleluia, o melhor para o meu sepultamento. Assim, meus queridos, nós, quando nos derramamos diante de Deus em oração, em lágrimas, em choro, em jejuns, nós estamos clamando, estamos derramando o melhor das nossas vidas na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Da mesma forma, a irmã Ana, ela chega e derrama o melhor da sua alma diante de Deus. Lá no tabernáculo em Siló, lá estava Ofni e Finéias, sacerdotes, Elias, sumo sacerdote, mas tinham perdido a visão de Deus. De repente essa mulher chega e ela começa a derramar a sua alma e pedir um filho ao Senhor, e dizendo assim: se o Senhor me der. Ela fez um voto, irmãos. Por isso que nós temos que cumprir nossos votos diante de Deus. Fizeram um voto, cumpra diante de Deus, porque Deus está ouvindo. Se o Senhor me der um filho varão, eu darei ele sempre para o Senhor, para que sirva até o último dia da sua vida. E Deus cumpriu o desejo daquela mulher, meus queridos, porque ela tinha crédito com Deus. Quando nós temos créditos com Deus, quando nós clamamos a Ele, nos chegamos a Ele, Ele está pronto a responder as nossas orações. E a Bíblia diz que Ana então concebeu
E não teve só um filho. Primeiro ela teve Samuel, mas depois ela teve mais 5 filhos ainda, meus queridos. Aleluia. Deus quer fazer milagre na tua vida através da oração. E ela chega um momento que ela cumpre seu voto. Ela chega diante de Eli e diz assim, ó: por este menino orava eu. As irmãs estão orando por alguém aí? Estão orando por seu filho, pela sua filha que está afastada, pelo seu esposo, por alguém da sua família, pelo seu vizinho. Vai chegar o momento de você dizer assim: por este meu filho, minha filha, eu estava clamando, eu estava orando, e o Senhor ouviu a minha oração. Aleluia! Deus de poder e glória. Aleluia. Sabe o que aconteceu, Aleluia, meus queridos? Jesus. Sabe o que aconteceu? Agora, esse menino que estava vindo ali em Israel, esse menino que foi levado até o templo como um menino pequeno ainda, mas Deus tinha uma promessa tão grande na vida Glória a dele. Deus, Tô levando de aleluia. Kandahar. Quantas crianças nós temos? Algumas crianças aqui nessa noite, talvez olhemos para eles, é uma criança. Os filhos de Eli certamente olhavam assim e diziam: o que esse nenenzinho está fazendo aí? O que esse bebê veio fazer aqui no templo? O que essa mãe doida veio trazer essa criança que é recém-desmamada para ficar aqui, meu Deus? Que loucura é essa? Não sabiam eles que Samuel seria sacerdote, seria juiz e seria profeta de todo Israel. Aleluia. Aleluia. Por isso que nós não podemos menosprezar os desígnios de Deus, meus queridos. Aleluia. E nós olhamos para um menininho como esse aqui, ó. Agora é tão pequenininho, né? Mas talvez daqui a um tempo ele torne-se um pregador, um pastor, um levita da casa de Deus. Glória a Deus! Olhar para Samuel e dizia assim: tadinho dele, mas só que tinha uma mãe que estava orando por ele. Tinha uma mãe que tinha pedido por ele. Aleluia! Tinha mulher virtuosa que tinha clamado por ele. E quando uma mulher virtuosa clama, Deus abre o céu e diz: eu vou responder, porque a minha filha está clamando por socorro e por vitória. De repente, meus queridos, Samuel vai crescendo. Ele vai crescendo, a sua mãe de ano em ano subia e trazia uma túnica para ele. E ele foi se crescendo em sabedoria, em estatura, desenvolvendo. E de repente chega o momento que Deus começa a usar ele nas revelações, profecias e sonhos. Aleluia. Deus vai começar a desvendar mistério através das mulheres virtuosas Eu creio! que estão gerando filhos para Deus, para serem profetas, para serem pregadores, para serem missionários, para serem obreiros da casa de Deus. Por isso, minha irmã que está aqui, mulher virtuosa, que está aqui nesta noite, abençoe o teu filho, abençoe a tua filha. Aleluia, Jesus. Certa mãe, quando indagada acerca dos seus filhos, alguém perguntou assim para ela: como seus filhos são tão abençoados por Deus? Ela disse: sabe por que os meus filhos são dessa forma? É porque quando eles eram crianças, quando eu ia banhá-los, eu levava e começava a banhá-los e dizer: Senhor Jesus, banha eles com seu sangue, Senhor Jesus. Cobre eles com seu sangue, Senhor. Limpa as suas almas, Senhor. Quando eu ia vesti-los, eu dizia assim: Senhor, veste eles com o manto da justiça, Senhor. Aleluia! Quando eu colocava diante deles o alimento, eu dizia assim: Senhor, alimenta-os com o pão da vida e dai-lhes de beber da água da vida. Quando ponhava eles para dormir, eu dizia assim: Senhor, abençoa eles, dá eles o sono do justo para que eles reposem. Quando mandava eles para a escola, eu dizia: Senhor, coloca teus anjos no caminho e guarda os meus filhos. Aleluia! Esta é a oração da mulher virtuosa por seus filhos, suas filhas, para que o Senhor venha abençoá-los e venha protegê-los, e a geração futura possa ser uma geração de bênção. Eu estou crendo que Deus, assim como ressuscitou sonhos da Sunamita, Ele vai ressuscitar sonhos de mulheres virtuosas aqui nesta noite. Porque a Sunamita era uma mulher virtuosa, meus queridos, uma mulher virtuosa,
Quando ela via o homem de Deus passando, ela dizia: esse homem é o homem de Deus, que era Eliseu. Este homem é um homem de Deus, vamos fazer alguma coisa, pessoal. A mulher virtuosa, ela sempre se preocupa de fazer o melhor para a obra de Deus, não é verdade? Sempre o melhor. E ela dizia: vamos arrumar um quarto para esse homem. Esse homem é um profeta do Altíssimo. Naquele tempo muita gente não valorizava mais os profetas, mas essa mulher era uma sunamita, nem era uma mulher israelita, mas ela dizia: este homem é um homem de Deus. Era de Sunem. Aleluia! De repente, sabe o que aconteceu, meus queridos? Sabe o que aconteceu? O profeta tinha o seu quartinho, tinha a sua cama, tinha o seu candeeiro, e ele saiu um tempo com o seu moço, e o filho da mulher veio a falecer, a sunamita. Ele foi para a roça com seu pai, começou a dar uma dor de cabeça muito forte, e de repente ele começou a dizer: pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Quando o pai dele trouxe, ele deitou no colo da mãe e ali expirou e morreu. Mas essa mulher é uma mulher virtuosa, ela tinha crédito com Deus e tinha crédito com o homem de Deus. Ela disse: eu vou até onde está o profeta, aguardai-me aí um jumento para que eu vá. E ela foi com os seus criados e foi até onde estava o profeta. Quando Eliseu viu ela, meus queridos, de longe, ele disse para o seu moço: lá vem a sunamita. E Deus me ocultou. Muitas das vezes, irmãos, Deus revela as coisas para nós, irmã missionária, mas muitas vezes Ele oculta de nós as coisas. Deus ocultou até de Eliseu, dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo, só sei que ela está angustiada e ela está precisando de um milagre. Mas ela tinha crédito com Deus. Quando ele manda o seu moço encontrar com ela e perguntar se é tudo bem, ela não saiu murmurando, dizendo assim: ah, meu filho está morto. Não saiu berrando, não. Ela diz assim: vai tudo bem? O moço perguntou assim: vai tudo bem com tua casa, com teu filho, com teu esposo? Vai tudo bem. Aleluia. Meu Deus do céu, irmão. Jesus amado, irmãos. Tem gente que só sabe reclamar, né? Aqui, graças a Deus, não tem. Amém? Aleluia. Aleluia. Nem chegou ninguém morrer, tá tudo ruim. Meu Deus, agora essa mulher agora perdeu o filho estava morto lá na casa, e ela tá tudo bem. Alguém aconteceu qualquer coisinha assim, já faz uma tempestade terrível num copo d'água, meus irmãos. Quando Jesus quer acalmar o mar de verdade, a pessoa vai fazendo uma tempestade num copo d'água. Mas essa mulher disse: vai tudo bem. Então o profeta disse para o seu moço: vai correndo até na casa dela, não olhe para ninguém, vai correndo. E o moço chegou lá e pensou assim: agora que vai, eu vou fazer o milagre. É aquele camarada, né, pastor? Que ele diz assim: é eu, tem que ser eu, né? Certamente ele foi batendo no peito, dizendo assim: se não fosse eu, jamais aconteceu algum milagre, né? Vou lá, com o cajado. Você imagina só, tem gente que só tem o cajado do profeta, mas não tem a unção do profeta, né, irmão? Aleluia. Tem gente que até ele coloca um paletó bonito, um terno bonito, um sapato bonito, né? Uma gravata bonita, uma Bíblia grande. Tem tudo, parece que ele tem tudo, tem o cajado do profeta, mas ele não tem a unção do profeta. Verdade. Meu Deus, ele chegou lá, mas esperneou para aquele menino ressuscitar. Bate de lá, bate de cá, certamente amassou o menino todo, mas nada do menino ressuscitar. Diz: não tem jeito. Então Eliseu diz: agora vai o servo de Deus lá. Vai, Eliseu! Quando Eliseu chega, a Bíblia diz que ele mandou todo mundo se retirar, e ele deitou-se sobre o menino. Não era já uma criança, pelo que eu vejo já era um jovem adolescente. Ele deitou-se 3 vezes sobre o menino, e quando ele vai deitando e soprando em sua boca, a Bíblia diz que o espírito de vida tornou no corpo daquele menino, e ele entregou para sua mãe. Ele entregou para sua mãe o menino vivo. E aquela mãe começou a dizer: agora sim eu compreendo ainda mais que tu és um homem de Deus verdadeiramente. Mulher virtuosa, ela vai em busca do milagre, ela não se entrega, como diz a irmã cantou nesta noite. Não tem bandeira branca para o inimigo, não tem rendição, porque o Senhor está conosco para nos dar vitória na guerra, na batalha. Ele é contigo. Aleluia. Vamos orar nessa noite, irmãos. Eu estou vendo a hora, quase 10 horas da noite, meu Deus. Estou cansando os irmãos, mas eu creio que Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos orar nesta noite. Você precisa de um milagre. As irmãs, eu dei por certo, irmãos, que a serva de Deus tem clamado neste ano aqui, meu Deus. Não sei qual é o dia que as irmãs estão fazendo aqui a oração do círculo de oração. Qual é o dia, irmã? Qual é o dia? Tem uma noite especial, própria, ou durante o dia que vocês estão orando aqui? Mas a oração das irmãs, têm orado aqui na igreja? Círculo de oração?
Certo. Maravilha. Mas eu quero profetizar aqui, irmãs, Glória a Deus. para as irmãs, um círculo de oração aqui para orar mais. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, Aleluia, Jesus querido. escolher uma noite na semana, né? Glória a Deus. Toda noite não, toda semana é uma noite, seja lá segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, mas escolher uma noite para vocês virem aqui orar, buscar Deus pelas famílias, buscar a Deus pelos lares, buscar a Deus por esse bairro, buscar a Deus pelos obreiros. E o ano que vem, irmãos, eu quero saber a notícia de mais, e orar por outras mulheres, né, que vão vir aqui orar também. Glória a Deus vai Deus. salvar outras e vai trazer aqui também, para ajudar vocês nessa obra. Em nome de Jesus, irmãs. Eu estou crendo, você crê no milagre? Então eu quero convidar essas irmãs que estão aqui, ó. Quero convidar você para chegar aqui na frente. Nós vamos interceder por você nessa noite. Eu creio que nós já estamos, muita gente diz que nós estamos fechando com chave de ouro. Eu digo que nós estamos abrindo com chave de ouro. É verdade. É porque a oração é a chave. Aleluia. Tem mais alguém que tem desejo de fazer parte do círculo de oração? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. As irmãs são de outro ministério ali? São de outros ministérios? Aleluia. Mas Deus está chamando vocês para fazer a obra. Mais do que estão fazendo, a verdade é essa. E aqui precisa muito, irmãos. Aqui precisa de mulheres assim, para ajudar nessa obra, porque é uma obra que está começando. Precisa de mulheres virtuosas e valorosas. Mas eu gostaria de convidar a irmã também, chega aqui para orar. A senhora também que está aí, a senhora também, você também que é filha, né? Vai no outro ministério também? Vai no outro ministério? Mas Deus pode fazer milagre na vida de vocês, porque aqui precisa de vocês também. Tem ministérios por aí que estão se estrovando, né, irmãos? A verdade é essa, né? A pessoa não tem nem oportunidade às vezes. É verdade. Mas um ministério como esse, eu quero convidar essa moça que chegou agora aí. Em nome de Jesus, vai chegar aqui na frente. Chega aqui na frente. Não sei se você é crente, se você serve a Deus em outro ministério ou não. É daqui mesmo? Já faz parte do círculo de oração? Ainda não? Mas eu estou profetizando que ela vai fazer. Glória a Deus. Em nome de Jesus, ela vai fazer parte do círculo de oração também. Os irmãos creem, lá atrás, amém? Amém. Nós vamos estar orando então nessa noite, irmãos, crendo no milagre. O Senhor me manda fazer isso nesse instante, para que o Senhor, através desta corrente de oração, Deus venha fazer milagres extraordinários, começando nesta igreja, mas também neste bairro, de forma extraordinária, através do poder da oração das mulheres virtuosas, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesta noite. Aliança ligador, Pai. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem me trazido neste lugar, meu Deus, e que não é em vão a minha vinda aqui, para, Senhor, propor a Tua palavra, entregar aquilo que o Senhor tem mandado a essas vidas, aleluia, para que o Senhor venha levantar aqui nesta igreja um exército de poder, de autoridade, de mulheres virtuosas, Senhor, que vão fazer a Tua obra neste lugar, a partir aqui do quartel-general, aonde as Tuas filhas vão estar orando, vão estar se municiando, se preparando, meu Deus. O Senhor, através dessas orações, vai enchê-las de poder, de autoridade e de unção, e elas vão adentrar nos lares, nas casas deste bairro, intercedendo, orando pelas famílias, orando por pessoas que estão nos vícios, no alcoolismo, nas drogas, por famílias que têm filhos presos, filhas que estão na prostituição, e o Senhor, através da oração das suas filhas, vai estar arrancando pessoas das mãos do diabo, de Satanás, dos demônios, e estará trazendo também para fazer a obra neste lugar. Vai encher, vai encher, vai encher, vai encher do Teu poder, Senhor, vai encher da Tua autoridade as Tuas filhas, vai enchendo de poder, vai enchendo de virtude, vai enchendo de unção, vai revestindo dons espirituais, vai enchendo de poder, vai enchendo vai enchendo de dons espirituais, da virtude, da unção, do Espírito Santo, usando as Tuas filhas no louvor, na palavra, no revestimento, onde vai enchendo para levar a Tua palavra nos lares, nas famílias, adentrar aonde os demônios têm imperado, em nome de Jesus. Enche, transporta o vaso
nesta noite de cada uma das tuas filhas, Pai. Abençoa essa igreja, abençoa os obreiros e trazendo mais obreiros neste lugar, músicos neste lugar, meu Deus, atalaias neste lugar, profetas neste lugar, levita neste lugar, em nome de Jesus. Nesta noite eu estou crendo, é no milagre, meu Deus, nos lares, nas famílias, na cura, na libertação e na restauração, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode voltar aos seus lugares. Deus abençoe. Quero agradecer. E amanhã, irmãos, irmãs, tem mais, né? Amanhã nós vamos prosseguir, amanhã à tarde, né, missionário? Amanhã à tarde. Deus abençoe. Tá certo, a irmã vai passar aqui os avisos. Deus abençoe. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, a benção, né? Glória a Deus. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde, vamos continuar com o segundo culto, né? Convide o seu irmão, convide o seu vizinho e venha fazer parte, irmão, do povo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus me alegra muito quando fala assim que quando eu e você não somos voluntários para a obra, né, irmãos? A gente, irmão, não é levado à força, a gente é voluntário. O cumprimento da palavra de Deus, irmão, ela começa a se cumprir a partir do momento que a gente é voluntário para a obra de Deus. Quando a gente é voluntário, a gente não está pedindo nada em troca. A gente está oferecendo o melhor. Aleluia. O melhor de cada um de nós. Sabe aquela intimidade que tu tens no seu coração guardado? Quando se torna voluntário, aquela intimidade começa a traçar uma linhagem com Deus. Aonde que o profeta fala assim: chegai-vos até Deus e Ele chegará até vós. Na forma que nós somos voluntários para ouvir a palavra de Deus. Irmão João, ele profetiza ao povo de Deus, né, irmãos? Quando Jesus fala para ele, mostra a visão, fala assim: eis que estou à porta e bato, não, irmãos? Glória a Deus. Maravilha, né? Jesus, irmãos, usando os vasos de Deus, profetas, guerreiros, eles vão, irmão, na fortaleza do inimigo e falam da palavra suavemente. Mas quando o ser humano, irmão, se deixa à deriva, a palavra de Deus em Lucas fala claramente que quando o inimigo de Deus acha uma casa limpa, né, irmão, varrida, adornada, o que acontece? Ele traz mais 7 consigo, não é? Mas a palavra de Deus ainda em Apocalipse fala assim, que mesmo a videira cortada, o que acontece? Ainda tem a chance de voltar a viver novamente, né? Porque é cortada, não é arrancada a raiz. Estão entendendo, irmãos? E a palavra de Deus, quando vem falar da oração, irmãos, mesmo que ainda nós estamos lá tosquedejando, né, irmãos, o Senhor é conosco. O cumprimento da palavra foi falado hoje, a resposta veio hoje. Aleluia. Sobre a engrenagem, né, irmãos, foi falado, porque um apoia o outro, um dá força para o outro. Quando um está meio cansado, né, irmãos, o outro vem, levanta, ei, tem bom ânimo. Glória a Deus. Não é? Irmãos, que maravilha, né, irmãos? Deus abençoe a cada um dos irmãos que vieram impulsados pelo Espírito Santo de Deus. Deus abençoe o irmão da irmã Zunita. Venha sempre, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida da irmã que eu passei ontem e convidei ela, né? E ela respondeu com sua visita. Deus abençoe grandemente, que a sua casa seja próspera, irmã. Amém? Deus abençoe a vida da irmã Toninha, tia, por respeito à minha esposa, as parentes que são as primas, né? Deus abençoe grandemente. Obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vocês vieram pelo cumprimento da palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus. Não é, irmãos? Amém? A gente tem as quarta-feiras culto de campanha. A gente está com a campanha Derrubando Muralhas. Glória a Deus. Eu tenho assim, pastor Roque, que o ser humano ele cria algo imaginário, uma barreira, uma muralha tão grande que ele não consegue olhar para cima. A palavra de Deus fala assim: eleva os meus olhos, de onde virá o socorro. Mas a muralha é tão grande que não tem força para ir mais. Não é? Não consegue mais. Mas através, né, irmãos, da força no seu coração, da intimidade com o Espírito Santo de Deus, no cumprimento da palavra. A palavra fala assim, que há muitos que se façam, né, rico não tem muita riqueza, mas muitos se façam pobres tendo grande riqueza em espírito. E é verdade, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Erguemos as mãos. E
Que a graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos nós dizemos, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Vencendo, vem Jesus. Ah, e amanhã nós temos bolo, amanhã.